Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Maquete Hardcore. Depois de quase um ano de hiato aí, a gente está de volta com mais vídeos sobre confecção de maquetes. E hoje a gente vai aprender a construir vegetação. Os materiais necessários são cabo flexível de cobre 10 mm ou 6 mm, cola instantânea, tem várias no mercado, estilete, bucha vegetal, eu prefiro aquelas mais longas, aquelas de farmácia são caras e muito duras. Cola branca cascorês, tesoura, um grampo tipo sargento, escalímetro, pincel pequeno, um alicate de bico chato e outro de corte, uma parafusadeira ou furadeira e serragem de madeira. Bom, aqui a gente tem o levantamento métrico, onde a gente tem como A o diâmetro da copa, em D o diâmetro do caule, em B a altura da copa e C a altura do chão até o início da copa. Então agora a gente vai começar a construção dos caules, né? Eu vou prender aqui com o grampo, o arame, mas você pode prender na maçaneta da porta, amarrar e tal. O fio tem que estar novo, ele não pode estar todo amassado, todo quebrado, porque senão dificulta quando a gente vai descascar ele, tá? Eu gosto muito de utilizar os cabos flexíveis de 6 e 10 mm, por causa dos filamentos de cobre que eles têm. São um pouco mais rígidos, e isso dá um pouco mais de estrutura na árvore, já que você vai ter que depois espetar as bolinhas de bucha nos galhos. A ideia é dar uma pressão e colocar o estilete na superfície do plástico e tentar cortar só o plástico. Aqui a gente viu que a gente não cortou nenhum fio, está bem descascado, o fio está aparecendo, mas a gente não cortou. Às vezes dá uma escapulida, mas depois que você pegar o jeito, pegar a inclinação correta e a tensão que o fio tem que ter, aí ela vai embora. Aí é perfeito. Agora eu vou cortar aqui atrás, vou até deixar esse pedacinho encapado para a gente poder prender na furadeira. Olha como sai, perfeito. E aqui no finalzinho a gente corta. Como eu tenho muitas árvores para fazer nesse projeto, eu vou usar a furadeira para poder torcer esse fio. Posso também torcer com alicate, tal, uma a uma, mas se você tiver 2, 3 árvores para fazer, é tranquilo. Se você tiver 50, aí já é mais complicado. Vamos pegar como referência aquele meu modelinho, vamos medir mais ou menos aqui um pouco para entrar na base, vamos cortar aqui o tamanho. Vamos torcer até o lugar em que ela começa a dividir os galhos. A ideia é que todos os galhos fiquem esticados, para a gente poder ver a quantidade de arame que a gente tem e poder dividir por igual. Então a gente tem aqui o limite aonde os galhos se dividem. Eu gosto sempre de dar um pinguinho de Tec Bond nessa parte do tronco que toca o solo, que aí é legal que cola, né? Esses araminhos aqui, não deixa eles arregaçarem quando entram no buraco. E também colocar aqui onde os primeiros galhos saem do tronco. A ideia é que a gente divida partes mais ou menos iguais e aí faz o seu primeiro galho. Notem, os galhos vão se dividindo até o final. Esse aqui dividi por 3, então agora esse aqui eu vou dividir por 2. Notem, eu estou moldando os galhos, tá? Não é só torcer o arame, abrir na ponta e achar que a árvore vai aparecer como que por encanto. Não vai. E é arame, né, gente? Ficou errado, eu torço para lá, jogo para cá. Tá magrinha, vazia em algum lugar, puxa o arame para lá, preenche. Então você já vê que a árvore já vai tomando forma. Agora, vou precisar cortar esses galhos, né? Porque eles estão muito grandes. E se eu colocar buchas aqui, provavelmente ela vai ficar enorme. E a copa vai passar do tamanho que a gente quer. Eu posso cortar com alicate? Posso. Posso cortar com a tesourinha? Posso, porque cobre é muito macio, não vai estragar minha tesoura. Então, se vocês não tiverem alicate, vocês podem fazer com a tesoura, não tem problema nenhum. Bom, árvore pronta, de cobre, brilhoso. Agora a gente vai revestir essa árvore com uma serragem super fina, que a gente já peneirou. Eu tenho aqui um vidro de cascorês, um pouquinho de água. A proporção é mais ou menos de 10 de cola para 1 de água, 10% por aí. Como ela é de arame, eu posso diminuir um pouco ela
e entrar com ela na cola. Uma cola um pouco mais diluída, ela vai descendo e eu consigo agora com um pincelzinho, bato aqui o excesso. Vou abrir um pouco aqui para ficar mais fácil de tirar o excesso. Não deixa a cola se acumular, fazer essas gotículas aqui. Se a gente não tirar o excesso, as gotas se concentram na ponta ou numa área e formam umas bolotas inconvenientes. Passada a cola, tirado o excesso e jogo a serragem. Tá um pouco de vento aqui, caindo serragem em tudo quanto é lugar, mas são ossos do ofício. Eu gosto de deixar ela secando aqui dentro. Se por acaso ficar algum galinho sem revestimento, a gente pode depois dar uma retocada. Bom, então tá aí o resultado. Aqui a gente tem a árvore com cobre, brilhosa, com os arames aparecendo e a árvore revestida com a serragem super fina, já com uma textura que nem dá para dizer que é feita de cobre. Eu gosto muito de usar a bucha vegetal por causa da textura que ela tem, tá? Pode variar de mais densa e menos densa. Ela serve tanto para escalas maiores quanto menores, né? Dependendo da forma que você dê e do tamanho que você faça. Aqui eu tenho um pedaço de bucha vegetal. Ela tem uma morfologia aí meio característica, que é a seguinte. Ela tem um corpo central mais cilíndrico, tá? E esses 3 buracos aqui, que são formados por essa parte mais plana. Então qual é a ideia nossa? É usar esse miolo aqui, tá? E essas partes mais planas a gente pode usar para fazer trepadeiras, eras, cercas vivas e tal. Depois a gente dá uma noçãozinha para vocês sobre isso também. Então agora eu vou desmontar essa bucha para poder pegar esse miolo dela. A ideia é que a gente tire um pouco essa geometria dela, então a gente não quer uma bucha nesse formato. Eu gosto até de dar uma rasgadinha de leve nela, para a gente aumentar um pouco o volume e fazer com que ela fique um pouco mais leve e aerada, porque a ideia é que os galhos das árvores sejam visíveis através da copa. Isso dá um pouco mais de fidelidade para a vegetação. Uma maneira prática de você dar essa rasgadinha é encostar as 2 dobras da falange e formar uma alavanca com elas. Aqui você tem um controle maior para rasgar. Bom, agora chegou a hora da gente fazer a montagem final da árvore, que é colar as buchinhas nos galhos. E a gente vai colar com essa cola aqui, com a Tech Bond. É uma cola que eu prefiro porque além dela vir em maior quantidade, ela é mais barata e tem vários tipos, né? Com viscosidades diferentes, com componentes diferentes. Existem algumas com borracha na composição, né? Que são flexíveis. Existem outras também que não embranquecem os materiais transparentes, tá? Essa eu nunca usei, não consigo achar no mercado. Eu gosto sempre de primeiro testar as buchas e ver se elas estão de acordo com o que eu estou pensando para o formato da minha árvore. Então agora eu vou colar, tentando ao máximo saber aonde cada copinha vai entrar. Então eu passo aqui um pouquinho de cola. Todas as buchas são coladas nos galhos, como eu já disse anteriormente. Esse negócio de árvore que você vira maquete, a bucha cai na sua cabeça, isso não é legal não. Agora a gente vai fazer a instalação da árvore na base da maquete. Para isso a gente vai precisar de uma parafusadeira, furadeira, a broca, mais ou menos no diâmetro do tronco, e a gente vai furar, porque todas as árvores são instaladas na base através de furos. Agora eu dou um pinguinho de cola branca aqui, coloco um pouquinho ali dentro do buraco e instalo. Então tá aí a nossa árvorezinha finalmente acabada. Então valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo no nosso canal Maquete Hardcore. E a gente volta numa outra oportunidade com mais vídeos sobre construção de maquete. Um grande abraço e até lá! O tempo vai fazer ruir. Só porque, meu amor, você não vai fazer sumir. Seu teatro de dor.